Olá a todos, meu nome é José Guilherme, eu sou aluno da Engenharia Eletrônica na Escola Politécnica da UFRJ. Eu sou bolsista FAPERJ desde setembro de 2020 pelo grupo de Teleinformática e Automação da COP UFRJ. Eu sou orientado pelo professor Rodrigo. Eu vou apresentar o trabalho Adição Adaptativa de Ruído em Redes Neurais Convolucionais para a Preservação da Privacidade. O trabalho é voltado para aplicações de visão computacional, como, por exemplo, veículos autônomos, vigilância, imagens médicas, onde nós temos necessidade de baixa latência e alta acurácia, pois nós precisamos de uma resposta rápida e com alto grau de confiança para que possa ser útil no processo de tomada de decisão. Para isso, atualmente se tem usado redes neurais convolucionais, as CNNs. Só que o uso de CNNs tem um alto custo computacional. Para resolver esse problema, a gente faz a inferência na nuvem. Só que, dada a característica de camadas das CNNs, essa inferência pode ser realizada de duas formas. Ou completamente na nuvem, que a gente simplesmente envia as imagens ou vídeos para a nuvem e lá elas são analisadas, ou a gente processa as primeiras camadas das CNNs no dispositivo do usuário e então envia uma saída parcial para a nuvem para ser processado, para o final ser processado lá. Só que isso traz um problema, porque o usuário não tem controle dos dados na nuvem. E uma das formas de preservar a privacidade desses dados do usuário é adicionar ruído nessa camada parcial que é enviada para a saída parcial que é enviada para a nuvem. Só que isso traz um grande problema, que é a perda de acurácia da rede neural. O trabalho tem como objetivo a preservação da privacidade do usuário via adição de ruído com baixo impacto na acurácia da CNN, ou seja, encontrar uma forma de adicionar o ruído sem que a gente cause grande impacto na acurácia da CNN para que o serviço possa continuar a ser útil para os processos de tomada de decisão. Alguns fundamentos teóricos são, primeiramente, as próprias camadas convolucionais, como que são as camadas convolucionais das CNNs, que são basicamente as entradas ou saídas de camadas anteriores convoluídas com filtros. A convolução da entrada com cada filtro dá origem a um mapa de característica. E todos, como nós temos vários filtros, todos os mapas, todas as convoluções vão gerar vários mapas de características que são agrupados em um tensor, gerando os mapas de características. Recentemente, um autor descobriu que a média do post matricial é gerado por um filtro é constante, independente do número de bits nas imagens, onde o post é a quantidade de linhas ou colunas independentes em cada matriz. Ele usou isso para realizar a poda rede neural, identificando que as matrizes com menor posto são menos informativas, então elas poderiam ser, então seus respectivos filtros poderiam ser cortados. Além disso, nós precisamos de uma métrica para analisar o quanto de informação está sendo vazada. Para isso, nós vamos usar a informação mútua, pois ela mensura o quanto de informação duas variáveis aleatórias compartilham. A definição dela é a entropia de cada variável menos a entropia conjunta. Dessa forma, nós podemos ver no diagrama de Venn que ela calcula a informação compartilhada pelas duas variáveis. Então, o mecanismo, primeiramente, nós temos que processar a CNN até o ponto de partição escolhido. Depois a gente determina a potência do ruído, dadas as potências dos mapas de características, e a SNR, que é determinada pelo usuário. A SNR é determinada pelo usuário para que o usuário possa ter um controle, um certo tipo de controle entre o quanto de acurácia ele está disposto a perder para preservar a privacidade. Aí depois, a parte adaptativa do mecanismo é justamente aumentar a potência do ruído nos mapas composto não completo, pois eles são os menos informativos para o processo de inferência. Então, nós amostramos um ruído laplaciano com média zero, que é um ruído característico da literatura de adição de ruído em redes neurais, na inferência de redes neurais. Depois esse ruído é somado aos mapas de características, e esses mapas de características ruidosos são enviados para a nuvem para que a inferência possa ter continuidade.
Os primeiros resultados obtidos foram na rede neural LINET, que é uma rede neural para dígitos manuscritos, preto e branco. É uma rede neural bem simples, com apenas 3 camadas convolucionais, 2 camadas de average pooling e depois uma camada de completamente conectada. Aqui no gráfico nós temos no eixo X a perda de acurácia, que é o quanto de acurácia nós perdemos com a adição de ruído. No eixo Y nós temos a informação mútua, que é o quanto de informação o dado enviado para a nuvem e a entrada, que pode ser imagem ou vídeo, compartilham. No gráfico nós temos vários pontos, pois foram realizados testes com várias SNRs diferentes. No gráfico à esquerda nós temos a análise na segunda camada, que é adicionando a ruído na segunda camada e medindo a informação mútua nessa própria segunda camada. Nós podemos ver que quanto mais a acurácia a gente perde, maior é a informação mútua perdida, ou seja, mais privacidade a gente tem. Só que um efeito percebido foi que, quando a gente analisa numa camada mais profunda, por exemplo, adiciona ruído na segunda camada, envia a saída parcial da segunda camada para a nuvem, mas a gente analisa essa informação mútua numa camada mais profunda, a gente vê que a informação mútua não cai na mesma proporção, onde essas linhas tracejadas são a informação mútua sem adição de ruído. Então, se a gente adicionar ruído na segunda camada, a gente tiver 50% de perda de informação mútua, não significa que a informação mútua na quinta camada será a mesma, que a queda de informação mútua na quinta camada será a mesma. Portanto, a proporção de queda de informação mútua não se mantém em camadas mais profundas. Por isso, pode ser necessário, para garantir certa preservação de privacidade, pode ser necessário particionar e regenerar camadas mais profundas. Além disso, nós podemos ver que os pontos azuis são com o mecanismo adaptativo e os pontos amarelos com o mecanismo simples, onde nós temos aquela parte adaptativa, nós não aumentamos a potência do ruído nos mapas característicos com post não completo. Então, nós podemos ver que para praticamente o mesmo nível de informação mútua, ou seja, para praticamente a mesma preservação de privacidade, nós temos uma queda menor de acurácia, portanto, o algoritmo se torna um pouco mais eficaz. Dessa forma, a adição adaptativa de ruído permite melhores relações de privacidade e perda de acurácia em algumas camadas. Então, a conclusão é que a queda de compartilhamento de informação nas camadas iniciais não se reflete nas camadas mais profundas na mesma proporção, e que o mecanismo adaptativo possibilita atingir melhores relações de privacidade e acurácia em determinadas camadas. Além disso, particionar CNN em camadas mais profundas permite maior preservação da privacidade. Os próximos passos do trabalho são testar mecanismos regionais mais profundos, medir o aumento da latência da inferência e analisar o impacto de fixar a potência dos mapas de características baseado no dataset de treino. Obrigado.